Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou teofilósofo e mestre José Massango, autor das obras A Mente de Deus, a Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é teofilósofo José Massango, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11, TV Cabo, canal 12, a todos que acompanham o nosso programa ao vivo, através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem partilhar o nosso programa de hoje. Também podem colocar os vossos comentários em torno do programa, em torno do tema que nós iremos abordar no dia de hoje. No dia de hoje nós temos convidados especiais, temos a secretária da Metramo, a Sônia Bernardo, e também temos o pastor Flávio, que vão nos ajudar a debater em torno de um tema pertinente e atual, que é a consulta aos mortos. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com a secretária da Metramo, a Sônia Bernardo. Sônia, saudações, seja bem-vinda ao programa Hora do Debate. Boa tarde a todos, boa tarde a Moçambique, boa tarde ao meu colega do painel, o pastor, a ti também, Massango. Dizer muito boa tarde. Estamos aqui mais para um debate, que não vou chamar assim de debate, para mais uma escolaridade. Dizer muito obrigada. Antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se há um ponto prévio que gostaria de tocar, um assunto que gostaria de partilhar conosco, antes de avançarmos? Não. Podemos já avançar para o nosso tema? Sim. Obrigado, Sônia Bernardo. Passo agora para o pastor Flávio. Homem de Deus, saudações. Seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Saudações, Massango, meu amigo. E saudações a todos que nos acompanham neste programa. E também saudar a minha colega do painel, a senhora Sônia. E muito obrigado. Obrigado, pastor Flávio, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Strong Life. Partilhe o nosso programa de hoje. Coloque também as vossas opiniões em torno do nosso tema principal, que é a consulta aos mortos. Pastor Sônia Bernardo, o tema de hoje é a consulta aos mortos. Há um debate que se levanta em torno desse tema. Há, sim, pessoas que acreditam que pode-se fazer uma consulta aos mortos, não é errado e não há nenhum impedimento quanto a isso. E também encontramos um outro grupo que não acredita, que não crê nesta consulta, diz que não, a Bíblia proíbe esta consulta, porque morreu, etc. É por isso que nós levantamos o tema de hoje. Começo com a Sônia Bernardo. Sônia, como é que olha para a morte? O que seria a morte? E o que acontece na nossa tradição quando uma pessoa morre? Sônia. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade que é me dada neste exato momento. Falando de consulta aos mortos, é um assunto em que eu nasci, cresci, encontrei e a se fazer esse tipo de práticas ou de conceitos das consultas. Não vou dizer que é errado ou não vou dizer que é certo. Porque, como dizias aqui, que a Bíblia diz uma coisa e tem pessoas que não acreditam, tem as que acreditam nesse aspecto. Não vou cá e falar muita coisa. A pessoa é livre dela seguir ou se sentir melhor onde ela deve fazer as consultas. Consultas aos mortos quer dizer o quê? Consultas espirituais. Onde qualquer um fala com seus antecedentes ou seus ancestrais. Sim. Isso é uma prática em que sempre se fez sentir na face da Terra, a nível mundial, que os nossos avós, até hoje, os régulos, para fazerem certas coisas nas aldeias, eles invocam seus ancestrais.
Então não vou dizer que isso aí é uma prática errada. É uma prática da continuidade daquilo que era o histórico dos nossos antepassados. Sônia, por exemplo, a minha mãe, que morreu em 2016, indo a um curandeiro, eu posso falar com ela, posso me comunicar com ela. Ou não, Sônia? Espiritualmente. Sim, espiritualmente. Não comunicar com ela fisicamente. Sim, espiritualmente. Por exemplo, naquele momento de cufemba, ela pode aparecer, pode conversar comigo. Óbvio. Não. Mas, Sango, tu não te esqueças que és africano. Ok? Não te esqueças que és africano. Que tens princípios, que tens em questões culturais, tradicionais. E de onde você sai. Posso dizer que hoje em dia as coisas estão muito diferentes ou modernizadas, onde tem vários padrões e várias essências daquilo que a pessoa acha que deve seguir. Nós somos africanos. O ser africano, a consulta aos mortos, que é essas consultas em que tu queres saber, podes falar, sim, fembas. O femba, afinal, o quê? É falar com uma pessoa viva, de jeito e maneira. É falar com os nossos antepassados. Sim. Obrigado, Sônia Bernardo. Deus, qual é a sua leitura em torno da morte? O que a Bíblia ela nos ensina sobre a morte? Será que é possível se comunicar com uma pessoa que já se foi? Ouvimos a secretária da Mitram afirmou que nós somos antepassados. Nós podemos sim nos comunicar com as pessoas que já se foram espiritualmente. Homem de Deus. Muito bem. Mais uma vez agradeço a oportunidade de falar na Strong Live, ou de falar ao mundo pela Strong Live. E, na verdade, precisamos compreender uma coisa, chefe Massango e todos, que há uma pregação que o diabo fez diante da Eva, não é? O diabo coloca-se diante da Eva e depois diz, olha, Eva, podes tomar o fruto desta árvore, não é? Do conhecimento do bem e do mal, é certo que você não morrerá, não é? Então, o primeiro ponto. O que é que o diabo estava realmente colocando na humanidade? É a questão da imortalidade da alma, não é? Muito antes das etnias, lá era só Adão e Eva. Acabou. E ele apresentou na mente de Adão e Eva, não é? Que não eram africanos, é a primeira coisa, não é? Que não eram africanos, eram filhos de Deus. Esse negócio de ser africanos, europeus, etc., veio muito depois. Esses não eram africanos. Então Satanás prega para Eva que, olha, vocês não vão morrer. A imortalidade da alma. Para Satanás, neste caso, montando uma ideia estranha na mente dos seres humanos. Ok. Podia explicar nesta vertente, mas deixa que eu volte, deixa que eu salte para um ponto. A Bíblia, chefe Massango e todos, é clara ao dizer que, quando alguém morre, não sabe nada. É a primeira coisa. Não é? É a primeira coisa. Por exemplo, quando nós lemos no livro de Eclesiastes, não é? Se me permitir, podemos ler. De uma forma bem rápida. Exatamente. Se nós vamos para o livro de Eclesiastes, vamos entender o seguinte. Eclesiastes 9. Eclesiastes 9. Verso 5, diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão pouco
eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue no esquecimento. Ponto. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Atenção que esta parte da Bíblia é uma parte da Bíblia que foi escrita para todo mundo, para ser humano, não é? Não exatamente para um certo grupo de pessoas, não é? Aliás, isto era dado muitas vezes para o povo de Israel. Onde é que estava o povo de Israel? O povo de Israel estava no Egito. Onde é que é o Egito? É África. Egito é África. E aonde Egito... Em poucas palavras, homem de Deus, uma pessoa quando morre, não pode se comunicar com o vivo espiritualmente. Você que vive, sabe que há de morrer. Mas pessoas que já morreram não sabem coisa alguma. E a Bíblia diz, até o seu amor, de uma forma clara, não é? Porque alguns pensam que, meu pai assim que morreu, ele me ama, não é? Meu pai assim que morreu pode ter ódio de mim, então eu tenho que praticar isso, tenho que fazer aquilo. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, se a pessoa amava em vida, já não pode amar quando morre. Se a pessoa odiava em vida, já não pode odiar. Se a pessoa tinha inveja, a Bíblia diz que o amor, o ódio e a inveja já pereceram e não tem parte alguma neste século. É necessário compreender o que acontece no livro de Eclesiastes. Não é? O que acontece no livro de Eclesiastes. A Bíblia diz o seguinte. Tudo quanto te vier, no verso 10, Eclesiastes 9:10. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra. Não há indústria, não há ciência, nem há sabedoria alguma. Isso está claro e é patente na Bíblia. Não é? É patente na Bíblia. Para fechar, para passarmos para a Sônia Bernardo. O ser humano, de acordo com a Bíblia Sagrada, não tem nada depois que morre. O ser humano morreu. Não é? Morreu. Não tem nada a ver com americanos ou com africanos. A Bíblia, nós podemos ver a Bíblia, várias etnias, onde se falou de um morto, onde se falou da morte, que na morte não há nada. Vamos descobrir que em todos os lugares, se nós queremos ir a partir daquele que criou o ser humano, que conhece os desígnios do ser humano e sabe que o ser humano, quando morre, descansa, não tem mais desígnio, não tem mais conhecimento. Deus mostra claramente que o homem morre. Agora, ideias dos homens, de uma outra maneira, podem falar outra coisa. Aliás... Vamos chegar nesse ponto, pastor Flávio. Nosso muito obrigado. Passo agora para a Sônia Bernardo. Sônia, para o pastor, morreu. Quando uma pessoa morre, não tem ideia de nada. Isso... qual é a sua leitura, Sônia, em torno disso? Será que naquele momento que faz com femba, quando aquele espírito sai de pessoas que já se foram, não é realmente aquele espírito? Será que aquilo é uma forma de manipular as pessoas? Não são mesmo os mortos falando, se comunicando com os vivos espiritualmente? Muito obrigado. Ele leu uma Sagrada Escritura, são palavras feitas, também escritas por os nossos antepassados, que deixaram o legado e estamos a dar a continuidade daquilo que são as palavras, não é? E que se faz sentir até hoje na face da terra. Eu não vou discordar talvez com aquilo que ele está a falar ali em questões da palavra, porque a mesma palavra, ele também nasceu, cresceu, encontrou aquela Bíblia, está a ler, vai morrer, deixar. E vai dar a continuidade aos demais, a outra geração ventória. Em questões espirituais, ninguém manipula nada. Aqui nós estamos a falar de manipulações.
ninguém pode manipular algo nenhum. Porque se a gente for a falar nisso, se a gente for a entrar em certas igrejas, há pessoas que dizem que falam língua de anjos lá. E você quer entender essas línguas, encontraram aonde? Não é? Bem, ele disse, Egito é África, óbvio. Quando nós falamos mora a carne, Sônia não existir. Mas o espírito da Sônia não morreu. Morreu a Sônia, porque a Sônia já não tem aquele fôlego de vida, não está aqui a falar. Por que nós ainda continuamos a acreditar aquilo que ontem os fazedores da Bíblia, os que deram aquilo que é a continuidade, que disseram, tiraram o povo para Israel, não sei aonde, ainda temos dito assim, temos que ter a fé do Detrano, Setetrano, Otrano. E nesse caso estou a dizer a fé do Abraão, de Isaac e Jacó. Ainda falamos daqueles que já não existem. Em questões espirituais ou da fé bíblico. Não é? Então, dizer que não vamos aqui a fazer menção de coisas que cada um tem o seu significado ou entende da sua maneira. Porque a Bíblia ilustra outra coisa e diz uma coisa, que mesmo essa coisa, se a gente for a entrar um pouco, estamos a ver que, olha, aquelas mesmas pessoas que falaram já não existem. Já se foram. Já se foram. São os mortos, em outras palavras. Você está a entender? São mortos. Entendeste? Mas continuas a dar o legado ou a continuidade daquilo que eles ontem disseram. E cremos nisso. Então, e cremos, espera, Massão, e cremos naquilo que então, eles disseram. Que nós também devemos acreditar nos nossos antepassados, nos nossos familiares, neste caso, pessoas que já se foram da nossa família. Óbvio. Por que eu posso não acreditar neles? Só por simples facto deles terem ido embora. Quer dizer que se eles morreram, esqueci no tempo. Mesmo que tu tenhas um filho ladrão, hein? E ele fez muita história na zona e acaba perdendo a vida, tu vais demolir aquele quarto que ele vivia lá, dormia lá, porque era um grande ladrão, tinhas vergonha dele? Será que você vai deixar de falar daquele filho? Que outrora ele fazia coisas, talvez mais na zona? Não. Mas vai dizer, olha, eu tinha um filho, mas esse filho, epa, me deu dor de cabeça aqui dentro de casa. E nunca esqueces daquela pessoa. Por que não esquecemos? Porque não dá para esquecer o passado. Por que ultimamente, Sônia, há essa tendência de não querer valorizar os mortos? Eu não posso precisar cá, talvez, afirmar com toda a concretização ou firmeza, mas dizer que desde que surgiram várias igrejas na face da terra, há igrejas que eu posso dizer que são igrejas que talvez ajudaram muitas pessoas, muitos jovens a entender, a saírem da maldade, mas há igrejas que vêm para destruir. Se um pastor consegue dizer, olha, não vai para a casa de fulano de X, porque fulano de X é maldoso ou não vai à igreja, esse não está a dar aquilo que é um ensinamento dentro da sua igreja. Então eu vou dizer que por conta do surgimento de várias igrejas, a tradição praticamente ela está a ser avaiada. Em questões de leituras bíblicas, em questões de pregações, em questões daquilo que a pessoa acha que deve falar o quê. Eu, por exemplo, não discordo ou que é pela Bíblia. A Bíblia é um guião da vida. A Bíblia é uma coisa feita que tu escolhes o que é bom para si, o que não é bom para si, dentro da própria Bíblia. Então, não vamos usar aquele instrumento ou aquela forma de dizer faça o que eu faço, mas sim, faça o que eu digo, mas sim, não o que eu faço. Percebes, né? Porque existe muito disso. Então, os pastores atuais não querem valorizar a nossa tradição. Os mortos não querem. Cada um é livre de se expressar como ela acha que deve se expressar. Mas aquela pessoa que sabe que, olha, eu devo dar a valorização de onde eu venho, hein? Porque a primeira coisa que tu deves perguntar, quem sou eu? De onde venho? E para onde eu vou? Encontrar esses 3 pontos, vais te encaixar na tua própria pessoa. Então, não vou seguir aquilo que o pastor talvez quer com que é o que ele diz ou fala, deixa de dizer.
Tem muitas igrejas que dizem, interaste teu ante querido, não vai mais ao cemitério. Será que é ético? Né? Obrigado, Sônia Bernardo. Passo agora para o pastor Flávio. Pastor, comentários em torno dos pontos levantados pela Sônia Bernardo e afirmou que com o surgimento das igrejas, as pessoas acabam não valorizando aquilo que é a nossa tradição. E voltou a afirmar que sim, a consulta aos mortos é permitida. Pode-se consultar aos mortos, não há nenhum problema. E o pastor pode alinhar essa questão com um outro ponto. Aqui em Moçambique nós temos uma igreja que é considerada uma das mais antigas. Não quero dizer que é a primeira antiga, é uma das antigas. Me refiro à Igreja Velha Apostólica. Dentro da Igreja Velha Apostólica, há sim consulta aos mortos. Os mortos participam, os mortos falam. Será que não é isso que Deus desenhou? Isso não faz parte do plano de Deus? Sem esquecer que é uma igreja que tem muitos membros. Muito bem. O livro de Isaías foi escrito 7 séculos antes de Cristo. Estamos a falar de 700 anos antes de Cristo. E não num contexto africano. Não se entende? Não num contexto africano. Vamos ler um texto aqui. Isaías 8, verso 19. Diz o seguinte. Quando vos disserem, não num contexto africano, era um outro lugar onde adoravam, onde consultavam a vida, onde consultavam acerca dos vivos e os mortos. Não é? Escute bem. Quando vos disserem, consultai aos que têm espíritos familiares e adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? E continua. A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Essa é a pergunta que se coloca. 700 anos antes de Cristo. Não é? E esta foi uma profecia dada ao Isaías por Deus. Não é? Por Deus. Nós estamos aqui, chefe Massango, a falar de igrejas. Não é? Tanto que nem vou tocar minha igreja, nem vou tocar novas igrejas que surgem. Eu vou tocar a Bíblia Sagrada. Não é? Não estamos aqui a falar por causa do surgimento do mundo das igrejas. Não, o mundo das igrejas surge aqui. Mas isto aqui foi escrito 700 anos antes de Cristo. Não é? E veja o que acontece no verso 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. A pergunta aqui é, vamos procurar acerca dos vivos? Vamos saber acerca dos vivos? Aqueles que morreram? Esta é a pergunta que colocaram. Aqui, o que é nos aconselhado é irmos para Deus, o Criador dos céus e da terra, para sabermos das coisas. É ir para Deus. O problema é que, às vezes, nós não consideramos a pessoa enquanto vive. O poder, a sabedoria e o melhor que a pessoa viva pode dar. E achamos que quando a pessoa morre é quando deve-se dar mais respeito. Não é? Deve-se dar mais respeito. Agora, Isaías nos apresenta que, olha, se as pessoas não falarem de acordo com a lei de Deus e o testemunho de Jesus, não verão a alva. O que não verá a alva? A alva é uma expressão que nos mostra que essas pessoas não verão o semblante de Jesus quando voltar na terra. Poderão perder a sua salvação. Sobre a salvação da humanidade, não vai se questionar realmente aos mortos. Sobre a vida dos seres humanos, não se vai se questionar aos mortos, mas sim aos vivos. Ou a Deus. E no livro de
Paulo, quando escreve para Timóteo, também é um livro que não é de contexto africano. Significa que fora dos africanos, existem outros que praticam a questão de consulta aos mortos. Senão, vamos pensar que esse é um assunto africano. Não. Existem outros. Também não foi escrito no contexto africano. Paulo escreve para seu filho Timóteo, na fé, não é? Instruído. E ele diz o seguinte: olha, nos últimos dias, muitos darão os ouvidos aos espíritos e doutrinas, aos espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por que Paulo fala desta maneira? Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que houve guerra no céu. Vamos ler o livro do Apocalipse. Houve guerra no céu, não é? Satanás estava ali a lutar com Jesus. Ele estava com seus anjos, Jesus também com seus anjos. E esses não conseguiram lugar nos altos céus, foram expulsos. Isso está claro e patente. Não é? Há uma coisa que nós devemos compreender. É que o inimigo tem um poder. Um poder terrível. Qual é o poder? De fazer prodígios. O livro de Mateus fala isso. Quem é o inimigo? Diabo. Então, consultar aos mortos, isso é do inimigo? Primeiro, eu coloquei aqui um pontapé de saída na minha primeira colocação. Eu disse que o inimigo é quem ensinou a Eva a questão de que o primeiro homem na Terra, a primeira mulher na Terra, neste caso, a primeira família na Terra, o inimigo engana a Eva. Olha, não morrerás. Ok. Só que o homem morre. Ele então coloca aqui a doutrina da imortalidade da alma. Olha, você morreu, mas volta a viver de uma outra forma. Quando Deus diz, você morreu, Satanás diz não. Há uma outra forma de quê? De viver. Não. O que acontece na tradição, né, permita usar esse termo, a tradição sim. africana de se invocar as pessoas que já se foram, isso é de Satanás. Deixa eu corrigir uma coisa. Não na tradição africana, diga na tradição. Na tradição? Sim. Estamos a falar na tradição. Isso é dos demônios? Claramente. Vamos passar para Sônia. A Bíblia... Sim, para segurar o seu fio de pensamento. Sônia, será que são demônios que são invocados naquele momento? Nós não invocamos demônios. Nós não invocamos nenhum demônio. Nós invocamos os nossos antepassados. Meu avô nunca vai virar ficar um demônio para mim. Meu pai nunca vai virar ficar um demônio para minha pessoa. Minha tia, etc, nunca vão virar ficar demônios para com a minha pessoa. O demônio, nós sabemos o que ele tem feito dentro da face da terra. Porque se até então a mim, aqueles meus defuntos, nunca me destruíram. Nunca destruíram a família que nós temos dentro da nossa... Quando eu digo a família, refiro em geral. Não vou chamar de demônio. O demônio é aquele que te quer ver cansado. O demônio é aquele que quer te ver destruído. Sem teto, sem nada, para poderes lá tu dizer, escolha, pelo menos tenho essa coisa. O demônio é esse mau espírito, talvez, que destrói em todas as vertentes. Que mesmo em questões tradicionais nós conseguimos dizer que, olha, tem isto que não é bom. Então, eu não vou estar aqui a discutir, talvez, em torno da Bíblia. Não sou boa de Bíblia. Não sou boa de Bíblia, mas entendo certas coisas. Por acaso, meu colega de painel aqui está a ler aquilo que vem escrito nos capítulos e versículos bíblicos, que deixaram como um ensinamento, um legado, não é, no seu conceito geral. Consoante o que ele estava a dizer. Não estava aqui a dizer porque isto está na África, está não sei aonde. Mas, se eu mesma cresci, nasci numa família que se fazia essas práticas de invocar os defuntos, quem sou eu para dizer que não? Eu mesma.
para dizer que não. Tomando em conta que estávamos, até que ele disse, ok, não vamos especificar igrejas, eu gostei desse lado dele, né? Porque aqui nós estamos para dizer Y, Z, H, não sei o quê. Isso também vamos parecer estar a especular certas igrejas, não é? Cada igreja, ela sabe o que faz dentro dela. Ela sabe qual é o ensinamento ou qual é a doutrina que dá dentro daquela igreja. Se acha que deve seguir o padrão Y, e esse padrão ajuda, está tudo bem. O mal é pegarmos uma coisa e fazermos uma outra. No meu ponto de vista. Então, consulta aos mortos, para mim, eu vou dizer que não é coisa do diabo. Consulta aos mortos, para mim, é aquilo que eu faço dia após dia. Não é? Na minha palhota. E vou lhe dizer, posso só ser muito sincero, na minha palhota. Os mortos ajudam. Claro, dão-me uma orientação da vida. Não digo que eu não vou à igreja. Mas eles dão uma linhagem. Eu procuro saber o que é bom, o que é mau. Não é? Então, não vou desprezá-los por simples factos de já não existirem na face da terra. Eles existem. Existem para mim. Para mim. Sônia, há uma ideia de que a pessoa que já morreu não pode ajudar um vivo. Porque essa pessoa não ajudou a outra pessoa enquanto estava em vida. Como é que agora que já se foi vai ajudar? Eu vou fazer-te uma pergunta que talvez eu não estaria a fazer a pergunta. Por que nas comunidades ou nas aldeias tem um régulo? Por que nas comunidades ou nas aldeias tem um régulo que tem certas coisas que não fazem sem passar daquele régulo? Não, nem porque aquele régulo está a dar a continuidade daquilo que o outro régulo deixou. Então não estaria-se a fazer nada disso. Não teriam régulos. Não teria, por exemplo, vou dar um exemplo de chefe de quarteirão. Por que eu chefio o quarteirão? Nem para organizar o quarteirão? E é uma coisa que a gente nasceu, cresceu, encontrou isso. Então, cada coisa tem a sua estruturação. Tem a sua regra. O simples facto de Massango já não existir, não vou deixar de falar de Massango. Vou dizer, olha, tinha um apresentador de nome Y, mas esse ali era assim, gostava das intervenções dele. É um exemplo. Não gosta? A senhora não gosta? Não digo que não. Não é? É um exemplo que estou aqui a dar. Será que o Massango morreu na memória? O Massango não morreu na memória. Ficou histórico daquilo que fizeste na face da terra. Olha, gostei do pastor fulano. O pastor fulano pregava, ele dava uma orientação, H, não sei o quê. Continua-se a falar daquele pastor. Se quando estivesse o pastor fulano, isto estaria assim. Não está-se a desprezar aquilo que outrora ele fez ainda em vida. Então, por mim, em questões bíblicos, eu não os nego. Porque a mesma Bíblia é uma coisa, posso dizer, é um guião da vida. É um guião da vida que faz com que muitas pessoas se inspiram naquelas pessoas que também deixaram esse legado. Obrigado. Obrigado, Sônia Bernardo. Iremos abrir as nossas linhas para ouvirmos outras opiniões relativamente ao tema de hoje, que é consulta aos mortos. Volto agora com o pastor Flávio. Pastor, comentários em torno dos pontos levantados. Tudo bem. Na verdade, talvez digo minha amiga Sônia, né? Não compreendeu melhor. Quando eu disse não vou falar das igrejas, eu estava a dizer o seguinte: não vou falar das igrejas porque aparece agora, não é? Não era nesse sentido. Não é? Não, mas ele estava a especificar uma igreja, entende? Então, se que não era para tanto, estamos aqui a falar da igreja, mas que irias seguir aquilo que é a Bíblia. Claramente. Agora vamos aí. O que está acontecendo, chefe Massango? Né? Voltamos um pouco para Levítico, né? Para o livro de Levítico. Eu prefiro me cingir na Bíblia, não é? Porque
acredito que ela é palavra inspirada por Deus. E eu quero falar da vontade de Deus que criou a mim, criou a minha colega do painel, Sônia. Somos criados de um mesmo Deus. Eu quero apresentar aquilo que o nosso Deus nos diz, não é? E não os nossos antepassados que também foram criados por aquele Deus que depois escreveu essa palavra, não é? E agora, Levítico 20, verso 6, diz o seguinte: quando uma alma, uma pessoa, não é, se virar para adivinhadores e encantadores para se prostituir após eles, prostituição não exatamente, eu porei a minha face contra aquela alma e estriparei no meio do meu povo. Isto é, se alguém aparece, era uma medida colocada por Deus. Se alguém aparecesse no meio do povo de Deus, se apresentando, ou tendo espíritos de adivinhadores, era apedrejado. No verso 27, ainda no mesmo capítulo, a Bíblia diz o seguinte: quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver o espírito adivinho ou for encantador, certamente morrerão, com pedras se apedrejarão, e o seu sangue é sobre eles. Essa era uma punição, era algo imediato. Deus punia aqueles que se apresentavam, queriam contaminar o povo com tais coisas, não é? Com tais coisas. É verdade, a questão de acreditar numa coisa não significa que a pessoa está certa, não é? Como estava a dizer Mana Sônia aqui, não é? Aliás, eu tenho uma irmã chamada Sônia. Agora, o que está a acontecer é que decidir uma coisa não significa estar certo. Então, há pessoas que decidiam entregar-se aos espíritos adivinhos, né? Espíritos encantadores. E essas pessoas, no meio do povo de Deus, eram completamente apedrejadas. E de onde é que vinha a ordem? A ordem vinha de Deus. A ordem vinha de Deus. E quando nós lemos o livro de Deuteronômio, chefe Massango e Mana Sônia, vamos entender uma coisa muito interessante aqui. Eu gostaria que Mana Sônia pudesse compreender melhor o que estamos a dizer aqui. Deuteronômio capítulo 18, a Bíblia diz o seguinte, Deuteronômio 18, verso 10, a Bíblia diz o seguinte, mas vou começar do verso 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. O povo de Deus ia entrar numa terra chamada Canaã. E essa terra tinham lá heteus, cananeus, amalequitas, etc, etc. E esses aqui eram pessoas que este povo era povo que consultava aos mortos, tinha agüeiros lá, tinha adivinhos lá. E Deus disse o seguinte: entre ti, povo Israel, não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Na altura era fácil, era possível alguém levar o seu próprio filho para sacrificar os demônios. Muito fácil. Sacrificar os deuses. Hoje em dia as pessoas não levam para o altar, para matar. Mas porque vão aos curandeiros e pedem alguma coisa. O que é que eles fazem? Epa, eu vou deixar a minha filha ou o meu filho para você. Né? Se você entra hoje no Facebook, vai apanhar muitas publicações onde alguns curandeiros começam a dizer o seguinte: venha, eu te farei ter muito dinheiro sem você entregar o seu filho. Porque eles sabem claramente que se chamam alguém, em algum momento, usam o quê? Um dos seus familiares. Os curandeiros, para tratar alguém... Há muitos comentários que dizem isso. Para segurar o seu filho de pensamento, temos o primeiro telespectador em linha, está assim. Boa tarde. Boa tarde. Sim, com quem temos o prazer de conversar e de onde acompanha o nosso programa? Acompanho de Maputo, não é? Prefiro falar mesmo no anonimato, não é? Sim. Estou aqui a acompanhar o programa. Temos a curandeira Sônia a trazer alguma tese
que talvez fazendo uma análise comparativa até é justa. Se nós estamos a referenciar os Abraão, estamos a referenciar o José, estamos a referenciar aquela linhagem toda, não é, que depois foi dar ao povo de Israel. E eles já morreram. Todos eles já morreram. Então, não seria justo também referenciar as pessoas da nossa linhagem que também já passaram dessa vida? Eu acho que é justo. Agora, há uma outra coisa que a Bíblia diz, não é? Que não consultai os mortos. Mas nós sabemos o que morre é a carne, o espírito não morre. Então não disse, não vamos consultar os espíritos. Quer dizer, é preciso trazer essas coisas um pouco claras. E depois também o pastor, não é? O pastor sabadista que está aí, que por acaso tenho acompanhado em alguns outros programas, ao ler no Levítico agora falou de adivinhadores. Mas será que os adivinhadores e aqueles que consultam os espíritos são a mesma coisa? A Bíblia não clarifica isso, não é? Então, temos que ter um pouco de razoabilidade. Ilustre. Então, esse aqui é o meu contributo dele. Sim, ilustre. Então, pode-se consultar aos mortos, em poucas palavras. A Bíblia diz que não consulta os mortos, mas a Curadeira Suna, será que ela consulta os mortos ou consulta os espíritos de pessoas que já passaram em vida? Quer dizer, é preciso clarificar isso, sim. Quer dizer, até dizem que, olha, se tu estás no caminho de Deus, o teu espírito depois vai repousar no paraíso, não é? Ou vai para os céus. Então, esse espírito que está no céu, aliás, temos o espírito que também Deus manda para nós, o Espírito Santo. Quer dizer, é espírito. Obrigado, Lúcio. Então, aqui ainda há uma zona que é preciso conciliar. Quer dizer, há uma zona de interseção aqui que precisa ser percebida e ser conciliada. Obrigado, Lúcio. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema. Hoje volto com o pastor Flávio, pastor dando continuidade ao seu fio de pensamento, também comentando em torno dos pontos levantados pelo nosso telespectador. Muito obrigado. Parece que ele está falhando em alguma coisa, né? Quando fala dos mortos, não está a falar dos espíritos. Afinal, estamos a falar do quê? O tal espírito que já está a dizer aqui, não é esse que aparece depois da morte? Então, parece que ele não conjugou bem, ou talvez só queria mesmo que aparecesse na televisão no dia de hoje, não necessariamente que ele queria, precisasse exatamente de comentar, né? Porque depois nada comentou. Agora, é necessário entender o seguinte aqui, não se achará em ti alguém que faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, não é? Nem feiticeiro. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança ou as lança fora de diante de ti. Deus é contrário, Deus luta, Deus considera abomináveis as pessoas que fazem tais coisas. Obrigado, pastor Flávio. Passo agora para a Sônia Bernardo. Mas temos aqui uma mensagem na nossa página do Facebook, do Adércio Eusébio, que diz o seguinte: nós africanos nos perdemos por seguir tanto a Bíblia. E nós esquecemos das nossas origens, porque não faz sentido um pastor me dizer que tenho que esquecer os meus antepassados para seguir, por exemplo, Abraão, Jacó, Davi. Para isso, a Bíblia não funciona. Mas temos um outro telespectador em linha, está assim. Boa tarde. Boa tarde. Sim, com quem temos o prazer de conversar e de onde acompanha o nosso programa? Aqui fala com Helder Campos, falo do Cinema 700. Sim, deixe o seu contributo em torno do nosso tema de hoje. Eu não consegui ver bem o tema, né, mas acompanhei um pouco e percebi mais ou menos do que está se tratando. Eu gostaria de dar o meu contributo que em nenhum momento a Bíblia faz menção
de que é possível esse contato com alguém que já perdeu a vida. Porque cai-se no erro, desculpa mencionar aqui a congregação dos velhos apóstolos, de que Saul consultou a pitonisa e a pitonisa fez o profeta Samuel subir dos mortos. Só que em nenhum momento a Bíblia declara e é taxativa ao dizer que era o profeta Samuel. Mas a Bíblia vai dizer que entendeu o rei Saul que era o profeta Samuel. Em outra passagem, só para encerrar o meu contributo, quando o Senhor Jesus fala sobre a parábola do rico e Lázaro, que não é parábola, mas alguns entendem desta maneira, a Bíblia é bem clara ao dizer que quando o rico pediu para Abraão que enviasse Lázaro, que molhasse o seu dedo na água para o refrescar, é bem claro que nem os que estavam no céu poderiam passar para aquele lugar onde estava o rico, no lugar de tormento, e nem os que estavam no lugar de tormento poderiam passar para o seio de Abraão. E ele disse, tá bom, envia um dos mortos então para a casa do meu pai, dos meus irmãos, para que eles não venham nesse lugar de tormento. E Abraão disse, não, eles têm a lei e os profetas, dando a entender que não tem como consultar a quem já morreu, a quem já perdeu a vida. Então, todo aquele que advoca essa prática, na verdade, na essência, o que é claro é que essa pessoa está consultando aos demônios, mas tem a capa por detrás de que está consultando um ente querido que já perdeu a vida. Então, sem mais tempo, obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Ilux, pela sua contribuição. Volto agora com a Sônia Bernardo. Sônia, comentários em torno dos pontos levantados e lemos há pouco tempo a mensagem do Adérito, que diz que nós africanos perdemos por seguir tanto a Bíblia e isso nos faz esquecer as nossas origens, mas dentro da Bíblia encontramos lá alguns antepassados, Abraão, Davi e Jacó. Comentários em torno disso? Não vou ter assim muitos comentários. Eu acho que é o que eu já vinha falando aqui, eu abordei em torno disso que o jovem, como é que se chama? Adérito está aí a dizer. Talvez falar um pouco também daquilo que o telespectador aqui acabou de abordar, questões bíblicas ou de igreja. Se a igreja velha apóstolo faz o que ela faz, ela tem o seu princípio. Ela tem a sua essência daquilo que ela deve fazer dentro da igreja. Quando diz que... tem uma passagem bíblica que diz que tinha que consultar ao Saul, uma coisa assim de gênero. Eu não trago Bíblia aqui, talvez se eu tivesse, estaria lendo. A Sônia também tem a Bíblia. Um pouco. Não trago a Bíblia para poder... Tenho a Bíblia como ser humano. Ele estava a falar de 1 Crônicas 10, tenho verso 3 e 14. Sim. Então, ele dizia que exatamente Deus não estava a dizer que deveria seguir a linhagem de espíritos. Mas eu também tenho uma pergunta. Afinal, quem é Deus? Quem é Deus? Já o vimos fisicamente? Eu creio que não. Mas nós cremos espiritualmente que Ele existe. Que é Pai das nações. E vela em prol de todos os seus filhos na face da terra. Agora, se disser que nós, porque crê em antepassados, não sei o quê, se também Deus é um espírito que faz coisas boas, que dá guião a certas pessoas, inspira, dá uma luz. Ele já o viu fisicamente. Percebes, né? Então, é uma crença, nós estamos a crer em Deus, o nosso Deus invisível, mas aquele que ajuda-nos a todos nós. Porque mesmo um ladrão, quando quer roubar, dobra o joelho e diz, meu Deus, estou a pedir com que me abra os caminhos. E vai roubar. Não diz, meu diabo, peço com que me abra o caminho. O que isso significa? Quer dizer que Deus é o Criador dos céus e a terra, que separou águas, animais selvagens, flores do campo e tudo. Ele é quem criou a nós como curandeiros. A palavra curandeiro provém de cura. Onde eu vou cavar Y, não vou especificar o nome dos meus medicamentos aqui,
levo isto e aquilo outro e dou uma pessoa e se sente curada. Às vezes foi ao hospital, foi consumir certos antibióticos e disse, olha, quanto mais, parece que estou a ficar assim. Então você, tradicionalmente, sendo curandeira, você dá aquela raiz que conheces, aquela pessoa fica bem. Voltando um pouco também ao pastor quando disse que a Bíblia, tinha uma palavra, a Bíblia, que ele disse que fazia sacrifício de filhos, não sei o quê, e que o curandeiro é que faz isso e que tem também certas páginas de Facebook que tem curandeiros que diz, venha a mim, vou lhe dar riqueza, vou lhe fazer não sei o quê. Dizer ao curandeiro que existem tantos charlatões, do mesmo jeito que existem os enganadores em questões bíblicos tradicionais, até nos hospitais, que alegam-se sendo talvez médico ou quê, mas a enganar o povo, talvez queiram exercer aquele ofício sem se informar. Existem em todas as áreas possíveis. Não é você vir ter com a Sônia que você traz teu pai, traz teu irmão, traz teu filho para se sacrificar para certo objetivo. Esse por mim não é curandeiro. Sim, esse é um feiticeiro. Curandeira Sônia, peço Sim, para sim. segurar o seu fim de pensamento. Temos um telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Boa tarde. Sim, com quem temos o prazer de conversar e de onde acompanha o nosso programa? Manissa, Anacleto. Sim, pode deixar a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje. É que às vezes nós usamos o termo Deus no lugar de curandeirismo. É como uma pessoa que não é empresária chamar-se empresário. Então, em termos, todos os deuses estão embaixo do Deus. Por isso que quando nós chamamos, tipo, estão embaixo, eles revogam o lugar de Deus na terra. Sim, nós estamos a perceber mal. Sim, estamos a perceber, Luz. Continua com o seu fio de pensamento. Sim. Então, as pessoas que acreditam em Deus lutam com os curandeiros porque eles estão do outro lado. Eles acham que são filhos de Deus, e são mesmo filhos de Deus, porque tudo que está embaixo da terra é resultado do produto de Deus, mas eles seguem ao diabo. Neste caso, os curandeiros. Sim. Porque tudo que está embaixo da terra é resultado do Deus. Sim, continue, Luz. Estamos a perceber. Sim. Então, Deus veio à terra para nos salvar, para lhe salvarmos também, para nos ensinar a perdoar, nunca a matar, nunca a enfeitiçar alguém por dinheiro, nunca entregar filho, entregar seu espírito, tipo não ter filhos, você não ir ao lar por causa de dinheiro. Obrigado, Luz. Obrigado, O fim Luz. do mundo que nós estamos a assistir é fruto da propagação dessa inteligência diabólica dos curandeiros, feiticeiros, sei lá mais. Obrigado, Luz. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje. Volto com a curandeira Sônia. Curandeira, dando continuidade ao seu fio de pensamento. Sim, eu estava aqui a falar acerca de questões espirituais, não é? Que estava a falar em torno de invocar, não é bem isso. O jovem aí atrapalhou-me naquilo que eu estava aqui a explicar um pouco. O jovem atrapalhou-me um bocado de como estava também na sua intervenção. Estávamos a falar daquilo que ele estava aqui a dizer, o telespectador que ligou, a falar em questões de fundos que não existem, de fundos porque a pessoa morreu, e que a igreja Vega Apóstolo também, que é uma igreja que estava enganada em questões daquilo que é a sua prática. Dizer ao jovem que ele que siga a Bíblia, como ele acha que deve seguir a Bíblia, acreditando naquilo que são as palavras da Bíblia lá dentro, e dizer que Deus não tem exceções de ninguém, porque está a especificar que Deus só é para os que lêem a Bíblia.
Deus não é para quem só lê a Bíblia. Deus é Pai das nações, Criador do mundo em geral. Então, se diz que porque Deus, esses não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Nós, praticamente, como diz, nós os curandeiros somos filhos do diabo. Eu discordo plenamente com ele. Que eu não sou nenhuma filha de diabo. Apenas eu faço a prática do curandeirismo. Eu uso aquilo que é a raiz. Não uso maçônica nenhuma. E não mato a ninguém. Talvez ele tenha que saber diferenciar isso. Igual aqueles que usam a própria Bíblia, esta, para enganar as pessoas. Não vou aqui especificar a igreja Y, Z, H. Não estamos aqui para especificar as igrejas. Usando a própria palavra de Deus. Para enganar certas pessoas. Mas não é o que ele tem feito. Nesta mesma palavra. Mas tem aquelas pessoas, como eu dizia a princípio, que pregam e fazem de si aquela Bíblia um instrumento nas suas mãos. Do mesmo jeito que eu digo, olha, a raiz Y ajuda isto. Não sacrifica ninguém aqui. Por falou sacrifício, não sei o quê. Ninguém sacrifica ninguém. Agora, esse que talvez diz, dá teu filho, dá não sei o quê, esse não é curandeiro. Eu vou lhe chamar de feiticeiro. Por feitiço é uma coisa. Curandeirismo é outra coisa. Muito obrigada. Obrigado, curandeira Sônia. Pastor, comentários. E também, qual seria o salário das pessoas que consultam aos mortos? Chefe Massango, eu já tinha dito que... Já tinha lido o livro de Deuteronômio, o livro de Levítico, que naquele tempo Deus ficava zangado e mandava o povo para apedrejar. Sem sombra. Não é? E quando nós vamos para o livro de Levítico, descobrimos que essas pessoas são consideradas abomináveis perante o Senhor. Não é? Perante o Senhor. É verdade que precisamos compreender isso de uma forma muito humilde, muito clara, não é? Muito clara. Usar uma raiz é diferente em ir para... É diferente com aquele negócio que se chama ir para uma... como é que diz aqui, mana Sônia? Pajote. Pajote, exatamente. São duas coisas diferentes. Quem disse que eu não conheço uma raiz para eu viver? Eu conheço. Eu sei ir a uma raiz. Eu sei que raiz, ou esta folha, é boa para a minha vida. E por que mana Sônia não pode dar pessoas sem primeiro ir para a casinha? Quem diz que isso para eu dar a pessoa tem que ir à casinha? Então, por que primeiro aqui defende a casinha e depois volta a defender a raiz? Porque é onde tem o meu trabalho. Então, ok. O meu trabalho refere-me ao quê? Okay. As raízes em si deixa eu falar. estão guardadas lá. Deixa eu fazer uma coisa. Exato. Nós estamos a falar de raízes. Uhum. Deus não condena a raiz em nenhum momento. Aliás, o primeiro regime, ou o regime dietético original que Deus deu à humanidade é realmente as plantas. Ponto. Mas agora não estamos a falar de plantas. Estamos a falar de espíritos. Estamos a falar de espíritos. Exatamente. É isto que Deus abomina. Não estamos a falar de plantas aqui, por isso, John, um gafinte. Estamos a falar de espíritos. Aquelas roupinhas que coloca é para quê? Será que o seu antepassado não consegue te ver sem colocar algumas roupinhas, etc. É necessário compreender, mana Sônia, aqui, que Deus é um Deus simples. É um Deus claro. É um Deus de coisas abertas. E não é um Deus de coisas escondidas. Não é um Deus de segredinhos. Deus abomina tais... Eu não tenho medo de falar isso. Senão eu vou carregar o teu sangue. Carregar meu sangue como assim? Não, deixa eu falar. Eu tenho que dizer para que a senhora, ao se perder na salvação, se perca conhecendo isso. É verdade. Porque a pergunta é, se gasta o teu tempo nesta vida consultando os espíritos, em que vida quererá ser salvo por Deus?
em que vida quererá deixar Deus agir em sua vida? Se continua dizendo às pessoas que lá na casinha, no Xundumbana, tem vida, quando é que a Mana Sônia vai querer falar às pessoas que a vida está em Deus? Quando é que vai querer falar às pessoas que a vida está em Deus? É necessário compreender essas coisas. As pessoas hoje abandonam os ensinos de Deus. Não é? Os ensinos de Deus. Várias vezes ouvindo esse negócio de dizer que, olha, Deus é espírito. E por que nós não vamos para outros espíritos? Deus falou com Jó e mostrou a Jó que, olha, quando alguém morre, não tem como voltar a visitar sua casa. Então, de que maneira o seu avô voltará a visitar sua casa? Quem disse que a gente despreza o seu avô? A gente não despreza o seu avô. O problema é que Deus disse que quando alguém morre, morreu. É Deus que disse. E quem é Mana Sônia? Para dizer que não, Deus, stop, eu quero ir para a minha velha que morreu nos anos passados. Estava a falar aqui um jovem ali, que escreveu aqui, que olha, quando é que nós teremos, como é que esse pastor aí me fala para deixar meus antepassados e seguir Abraão, etc, etc, etc. É assim, o problema é que essas pessoas já não existem. Vamos deixar as nossas tradições. Question mark. Onde é que começou a tradição? Quando é que começou essa tradição? Quando ele diz que são minhas origens. As suas origens de onde? Como é que originou esse negócio? Originou exatamente com o inimigo de Deus para contrariar e levar as pessoas a fugirem da vontade de Deus. E olha aqui, para efetivar os seus ensinos, o diabo, ele vai precisar de usar a humanidade. Em algum momento, pessoas influentes para efetivar. Mas é necessário entender, Mana Sônia, que já é tempo de fugir desses negocinhos de brincadeira e seguir a Deus. É tempo. A senhora é secretária da Metram. Muita gente respeita ali, talvez aqueles que são poucos, quando chegam aí, talvez se ajoelham ou alguma outra coisa. Mas o que é necessário saber é que a senhora está fazendo pessoas perderem tempo e a sua salvação. E acima de tudo, o sangue dessas pessoas poderá cair sobre si. E no dia do julgamento, você poderá responder por isso e não vai responder nada. É necessário tomar em conta isso, não é? Agora, este é o momento de sair das escondidas. Quer usar as pessoas? Vá e cave as plantas de forma normal, Mana Sônia. De forma normal, natural. Vai à mata, cave e depois me dê, eu vou tomar. Mas agora, primeiro tem que entrar no Xundumbana para depois me trazer o medicamento. Muito obrigada. Alguma coisa não está bem. Não sei se posso falar. Mas Primeira coisa, não, e nunca me cortaste, mas fizeste-me perguntas, eu tenho que te responder. Não é? É das perguntas que se fazem e a pessoa deve responder. Primeiro, o senhor prega na rua? Ou prega na igreja? É um dos pontos também que eu tenho a te perguntar. Ponto, exato. O senhor não prega na rua, prega numa igreja. Quando a gente fala da palhota, falamos da casa em que nós construímos e colocamos lá as nossas coisas, as nossas raízes. O amarrar a capulana, o espírito não está na capulana, está em mim, como pessoa. E 2, não perco tempo em perder as vidas das pessoas por conta da minha palhota. Porque primeira coisa, quando você trabalha, você diz, ou você leva os próprios medicamentos e entrega à pessoa, para poder se curar. Não me recordo em nenhum momento que eu já chegaram pessoas na minha casa. E eu dizer, olha, não vai à tua igreja, ou não vai à igreja. Porque a pessoa não está a vir falar de igreja na minha casa. Está a vir procurar certos trabalhos na minha casa. É um dos pontos. Agora, quando diz assim que o que eu estou a fazer naquela casinha? Era para eu trabalhar na rua? Era para eu me instalar na rua? E eu acho que ia ser muito impossível isso. E não sou aquela pessoa que talvez esteja a pensar feiticeira. Porque você está a falar aqui, parece que eu estou a desviar as pessoas para entrarem no mundo de obscuridade. Não é o que eu estou a falar. Aqui nós estamos a falar de as plantas porque tem que ter alguém para exercer aquelas plantas em questões de sangue. Aqui nós estamos a falar. Porque o que você quer dizer, quer falar do que quenga. Nós não quengueçamos a ninguém.
E sendo secretário da Metram, ninguém em nenhum momento veio ajoelhar em mim. Mas sim é um papel que eu tenho dentro da própria Metram. Como o senhor é pastor, será o simples fato de ser pastor, todo mundo tem que pedir ou vir ajoelhar porque você é pastor? Ou deve respeitar como um ser humano? Que olha, é pastor Y, Detrano, Cetetrano. E eu acho que nesse sentido, pode dar toda a continuidade. Eu queria te frisar nesses pontos que, olha, aquela palhota não é uma palhota de coisas obscuras. Lá tem raízes, sim, tem capelanas. Tem minhas capelanas lá. Porque não iria em nenhum momento sentar na rua para fazer meu trabalho. Obrigado. Obrigado, Sônia Bernardo. Homem de Deus, olhando para o tema 2, últimas considerações. Bom, eu gostaria de convidar as pessoas a serem curadas por Deus de forma natural. Né? Exatamente. Essas coisas de espíritos não existem. Aliás, na Bíblia Sagrada nós encontramos a palavra espírito e alma que ocorre mais ou menos 1600 vezes. Mas em nenhum momento querem falar de uma entidade que vive fora do corpo. Eu até podia concordar em algum momento com a Mana Sônia, mas porque ela diz que convida os espíritos, a Bíblia diz que os espíritos não existem. Não existem. Mas a Bíblia nos mostra que o diabo, juntamente com seus anjos, se fazem de espíritos. Aliás, Deus, o Criador dos céus e da terra, não, os espíritos não têm parte alguma em Deus. Então por que se convida os espíritos para enganar, para se encontrar com Deus? Na verdade, o tema de hoje não foi terminado. Deixa que eu te diga, chefe Massang, não foi terminado, não é? Não sei se há possibilidade de dar a continuidade. Mas é necessário entender que não existe nenhum espírito vivo. No dia que Mana Sônia chutar botas ou que morrer, ela não saberá mais nada. Não é? Até pessoas não irão mais para a chindumbana dela, porque ela desapareceu. Esteja a perceber? Ela desapareceu. Aliás, mesmo a chindumbana pode desaparecer também. Esteja a entender? Então, Mana Sônia, deixa eu te falar uma coisa. Fala, meu irmão, estou aqui. Desculpa a pergunta, mas eu vou te provocar. Aham. A senhora é casada? Casada, sim. Exatamente. A Bíblia Sagrada diz o seguinte: o que tiver que fazer agora, vida, faça. Porque lá na cova onde vai, não tem nada. Se você morrer daqui a nada, o teu marido vai casar outra pita. Óbvio, é normal. Espera, deixa eu falar. Deixa eu falar. Mas você vai ficar assistindo, né? Espiritualmente, claro. Vai assistir o Exatamente. Que ele tem uma Não, nova pessoa. o que você deve entender, Mana Sônia, é que essas são algumas ideologias, eu digo, estranhas, que na verdade não tem fundamento, não tem firmamento. Eu já li um livro espírita, não é? Já li um livro espírita, que fala muita coisa, mas você vai descobrir que o gajo tem sempre, ele hesita dizer que essas coisas têm fundamento. Essas são coisas que só se falam assim do alto. Não tem fundamento porque o diabo trouxe uma ideia de dizer que, olha, vamos adorar, vamos dar valor àqueles que morreram. E no lugar de a gente adorar a Deus que deve nos salvar, a gente perde tempo com isso. O que eu quero dizer, Mana Sônia, abandona lá aquele negócio. Não é? Abandona lá aquele negócio ali. Abandone a capelaninha. Não é? Abandone o secretariado da Metram, abandone isso. Quer dar medicamento à pessoa, dá medicamento de uma forma natural. E você será bem-vinda perante Deus. Percebe? É o meu conselho como pastor e como servo de Deus. É o meu conselho. É o que eu vou te dizer. É muito importante o que eu estou a dizer. E eu falo isso em nome de Jesus. Abandone isso. Porque olha, Deus não é um palhaço para que você mora e depois leva teu espírito, como se diz, e coloca aí. Então você fica a ver de uma outra forma. E o que vai acontecer é que vai ficar assistindo tudo que você já fazer. Não. Não. É assim, no dia que a senhora morrer, vão te deixar sozinha no quarto, vão te levar para a casa mortuária, para mostrar que você não presta para nada. Te deixam sozinha no quarto, fogem, fecham. E só entram algumas pessoas indicadas.
A Bíblia diz aqui, no livro de Eclesiastes 3, que o que sucede com os homens, sucede também com os animais. Assim como morre o animal, morre também o ser humano. Quer dizer, e ele pergunta, quem vai dizer que o espírito de homem foi para o céu e o espírito do animal foi para a terra? Porque nós todos viemos do mesmo fôlego, quando morremos, vamos para lá, não há nada aqui que vive depois. O problema, Mana Sônia, é, antes de eu existir, meu espírito existia? Não. Agora, quando eu moro, eu volto à não existência. É exatamente isso. Volto a não existência, não existe mais. Volto à não existência, no filho, no lacheca, na licona. Então, essa coisa, Mana Sônia, é falta realmente de querer seguir o que Deus quer. Agora, Mana Sônia, ao ponto de dizer que, olha, eu vou seguir, eu sigo a Deus, não tenho domínio da Bíblia. Estude a Bíblia e ela vai te libertar. Eu acredito que a Mana Sônia não está liberta. Esse negócio de espíritos, de ir para lá, se colocar nas caplanas, é estar encurralada em um lugar estranho e precisa ser liberta. Você precisa de libertação. E qual é a libertação que dizes? Jesus. Qual é a libertação que achas? Jesus. Que queres me dizer? Jesus. O Jesus não está em espírito. Ele não estava carnalmente ou fisicamente na face da terra e morreu, agora está espiritualmente. A Bíblia mostra claramente não, que Jesus... não estou a lhe perguntar, não está em espírito. Está em carne. Ele não esteve carnalmente na face da terra, morreu na cruz, não é? E ressuscitou espiritualmente. Não, ressuscitou em carne. Já viste? Está escrito. Não, eu estou a perguntar, já viste? E a pergunta... Ou estamos a falar espiritualmente? Agora, eu mesma que estou sentada aqui. Está a negar o que já escreveu na Bíblia. Estou a negar isso. Porque esse está espiritualmente. Pronto, agora está claro. Ele está espiritualmente. Está claro. Ninguém, nenhum profeta, nenhum pastor, nenhuma pessoa que diz, já encontrei Jesus. Tu fez. Okay. E dois, mas aquela capulana. Mas acredita que Jesus estava em carne? Aquela capulana, aquela palhota, aquela capulana é uma capulana, é um símbolo. Não é meu espírito aquela capulana. O espírito está aqui. Aquela palhota está lá. As minhas coisas, que eu refiro, os meus medicamentos lá, naquela palhota. Não estão os espíritos, o espírito está aqui com a Sônia aqui. E se a Sônia morrer? Vai dar a continuidade os demais, do mesmo jeito que a minha avó ontem era o que era, hoje sou o que sou, amanhã vai ter outra continuidade de outra pessoa. E dizer que não é o diabo que nós seguimos como uma linhagem, como um conhecimento da parte tradicional. Se curandeiro não fosse gente, por que Deus não envia ou derrama fogo para matar todo o curandeirismo? Ou matar toda a pessoa que é curandeiro na face da terra? Onde é que vem escrito biblicamente a dizer que o curandeiro ficará de fora, não herdará o reino dos céus? Ou diz que ficarão de fora os cães, os abultas, os feiticeiros e os que praticam a má profecia? É um dos pontos. Agora, se tu diz já, abandona aquilo, vem aqui. Isso aí é outro assunto, meu irmão. Não é o simples facto, talvez quando eu não domino a Bíblia, não é porque eu não fui à igreja, ou não passei de uma igreja, ou não conheço talvez os princípios bíblicos. Então, não é dizer que, olha, porque eu ontem acordei e quis ser o que eu sou. Não é isso, não. Eu também já fui uma pessoa que ia à igreja. Uma pessoa que eu dizia, estou numa igreja evangélica, mas hoje estou aqui como médica tradicional, não porque não tem igreja. Por exemplo, meus filhos não estão mergulhados dentro da palhota. São pessoas que vão à igreja e estão livres. Livres de fazer aquilo que eles acham que devem fazer. Como o Senhor também é livre. Aquilo que nós dissemos, que cada um tem o seu livre-arbítrio, poder de escolha da vida na sociedade. Sônia Bernardo, para fechar, últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa. Agradecer pelo programa. Eu acredito que é um programa de grande interação. Que os que estão de lá de casa também estão a prestar atenção daquilo que é o conteúdo ou o conceito daqui do programa. Dizer que talvez o programa não terminou. Porque o debate acho que ainda é muito vasto em questões dessa parte espiritual. Dizer que não vamos usar a Bíblia para fins próprios, mas usar a Bíblia para pregar o evangelho e as pessoas de se conceberem as palavras, fazerem delas um instrumento nas suas mãos. E cada um seguir o caminho que acha que deve seguir. Porque a salvação é individual. A salvação não está na palavra.
Está na crença da pessoa. Dizer muito obrigada. Beijo e abraço. A todos os meus filhos, familiares, aos meus colegas que me acompanham, dizer vamos estar no 31 de agosto, está em breve, onde vamos ter a nossa comemoração da medicina africana. Dizer muito obrigada a todos. Obrigado, Sônia Bernardo. Pastor Flávio, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje, em 30 segundos para fechar. Em 30 segundos, que Deus abençoe você, leia a palavra de Deus e livre-se das tradições humanas que eventualmente poderão te levar à perdição. A Bíblia Sagrada é o único caminho colocado na pessoa para poder achar salvação. Muito obrigado. Obrigado, pastor Flávio. Obrigado, Sônia Bernardo. A todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Inácio Oscar, Oliveira Armando, muito obrigado. João Batista, saudações. Gildo Antônio, Paz de Graça Massango. João Matzinho, muito obrigado, ilustre. Temos aqui uma outra mensagem do José Eugênio Ligado. A Sani, muito obrigado. Fenias, obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, também através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Eu sou Teo Filósofo e mestre José Massango. Deus abençoe. Alô família, bem-vindos a Brasmos Madeiras. Aqui você sonha e nós realizamos. São mais de 10 anos em Moçambique fabricando portas externas, portas internas, pérgolas, janelas, serviços como mecanização, pintura e muito mais. Encontre-nos aqui na Avenida do Trabalho, 1779. Na Brasmos Madeiras, você sonha e nós realizamos.